aonde eu quero. Tua presença é o lugar onde eu quero. Quem está comigo diz amém. Glória a Deus. A graça e a paz, Senhor Jesus. Boa noite. Como vocês estão? Deixa eu ver para vocês se estão bem mesmo. O sorriso denuncia como está a sua alma. Agora sim, com máscara não dá para ver, todos de máscara. Você que está em casa, Deus abençoe você, fica conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. E você que está aqui, como dizia o meu amigo Mateus, prepara os cintos, que nós iremos decolar. Nós iremos fazer uma viagem do céu à terra, ou da terra para o céu. Ou o céu ele vem para a terra, mas essa dimensão ela não pode continuar a mesma dimensão. Algo diferente tem que acontecer nessa noite. Quem está pronto diz amém. Quem está se preparando dá glória a Deus. Está pronto, Zito? Está pronto, né? Vamos embora agora. Eu decidi. Segue quem? Segue quem? Se você decidiu seguir a Jesus, se prepara para viver o sobrenatural. Se prepara para viver aquilo que os homens não poderão explicar. Se prepara para viver aquilo que a ciência ela não vai ter como explicar. Se prepara para ver a água se transformando em vinho. Se prepara para ver paralíticos andar. Se prepara para ver situação financeira mudar. Pastor, mas já estamos no final do ano. A roupa que eu sonho continua pendurada lá na vitrine da loja. O emprego que eu preciso continua lá. A porta não se abre, o dinheiro não chega, o limite do cartão não é liberado. Eu quero falar que Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você. Estão crendo muito a pouco? Deus tem algo melhor para você. Eu não sei se aquela roupa que está na vitrine da loja, que você tanto espera, é o que Deus reservou para você. Talvez seus olhos estejam fitos nela. Talvez é como se o moço de Elias estivesse vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias estava dizendo: se prepara, porque um temporal vai cair. Se prepara, porque chuvas abundantes virão sobre a terra. Eu não sei qual o tamanho ou a extensão daquilo que você tem observado, mas se você começar a olhar com os olhos da fé, é melhor do que você pode imaginar. É melhor do que você pode imaginar. É por isso que eu decidi seguir a Cristo. É por isso que eu decidi abrir mão de tantas coisas lá fora, para poder obedecer ao meu Senhor. O meu Senhor é aquele que muitas vezes Ele nos dá um sinal e não é muito claro, mas nós falamos: eu vou em frente, eu vou ser guiado por essa voz, eu vou ser guiado por esse mover. E quando decidimos ser guiados dessa forma, o resultado sempre ele é sobrenatural. Às vezes a turbulência ela é grande, o barco vai de um lado para o outro, mas Ele fala: olha, o barco vai despedaçar, o barco vai quebrar, mas você vai sair dessa ileso. Tem barcos que estão despedaçando, e tem gente tentando não deixar o barco despedaçar. A tempestade está furiosa contra você, e essa tempestade ela vai destruir muita coisa. Ouça-me bem nessa noite. Essa tempestade vai destruir muita coisa que você nunca imaginou que pudesse destruir. Vai destruir, vai causar dor, mas tem uma voz dizendo no meu coração que você vai continuar intocável. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o barco ele não tem nenhuma garantia de chegar do outro lado, mas você vai chegar. Você está tentando levar esse barco para o outro lado. Eu ouvi uma palavra ainda quando eu era muito jovem, que ela dizia: não tente carregar nas costas quem Deus não chamou para viver a promessa. Você está tentando levar esse barco, mas não é o barco que Deus está interessado. Deus está interessado em você. É você que optou em seguir, é você que optou em obedecer, é você que optou em viver uma nova vida.
o que está ao seu redor. Não é a opção de Deus, é uma opção sua. E quando Deus ele falou sobre seguir, ele falou: quem quiser vir após mim. Eu quero só essa parte. Quem quiser vir após mim. Começou o confronto, começou a briga, começou a guerra. Foi você que decidiu seguir a Cristo. E é você que Ele vai moldar. É a você que Ele vai transformar. É a você que Ele vai quebrar. Vai quebrar aos poucos, causando uma dor aqui, uma dor ali, uma perca aqui, uma perca ali. Mas tudo isso coopera para o bem. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não existe nenhuma garantia para quem está fora de casa. A garantia é para quem está dentro. A garantia é para quem está dentro. Quando a irmã Célia, ela faz o almoço, ela só está fazendo almoço para quem? Para Nuno, Lani, Ismael e Israel. Está garantido o almoço dele, não está? E quem está lá fora? A garantia é para quem está em casa. É para quem está dentro de casa, sabe? Você não entende isso muitas vezes, mas o modo de paternidade de Deus, ele é igual. O pão é para os filhos, é para quem está dentro de casa. Você está se quebrando completamente, você está se doando completamente, e você está querendo que Deus ele faça o que é dos filhos aos estranhos, e Deus não vai fazer isso. Quando eu decidi seguir a Deus, eu decidi comer do pão lá do deserto, aonde Ele pega, levanta da graça e o pão é multiplicado. Eu decidi comer do peixe que Ele levantou no deserto e o peixe multiplicou. Quando eu decidi seguir a Cristo, eu decidi ver uma nuvem me protegendo durante o dia, mas ver uma coluna de fogo me guiando durante a noite. Quando eu decidi seguir a Cristo, eu decidi entrar na fornalha, mesmo que a minha vida estivesse em risco. Foi uma decisão minha. E quando eu me decidi, Deus ele também decidiu me proteger, me guardar, me fazer superabundar. A decisão é minha. Se a decisão é minha, toda recompensa ela também será só minha. Não adianta você querer recompensa para os outros. A recompensa é para quem segue. Abre tua Bíblia comigo lá em 1 Reis, capítulo 19, versos 19 ao 21. 1 Reis 19, versos 19 ao 21. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, Deus ele está neste lugar. Deus está neste lugar e Ele quer falar ao teu coração de uma forma especial. Ele te atraiu nessa noite a esse lugar para poder falar ao teu coração. Abre esse coração. Abre esse coração. Lembra-te, pois, aonde caíste, arrepende e volta ao primeiro amor. Volta a ouvir a voz de Deus. Volta a ouvir a voz do bom pastor. 1 Reis 19 ao 21. À medida que você encontrar, queria te convidar a ficar de pé para reverenciarmos a palavra do nosso Deus. Você que está em casa, pega a tua Bíblia aí, pega esse exemplar que talvez tanto tempo está aí na estante e que você não usa. Pega nessa noite, quebra esse gelo, quebra essa distância de você e a palavra. Abre a tua Bíblia comigo lá em 1 Reis, capítulo 19, versos 19 ao 21. Quem encontrou, dá um glória a Deus. De pentecostal, quem encontrou, dá um glória a Deus. E entenderam a linguagem, glória a Deus, aleluia. Os tradicionais dá baixinho, mas também dá, né? Glória, isso. Encontraram? Fala o seguinte: partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou,
depois de os seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Fecha os teus olhos agora, Pai. Estamos em tua presença. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse onde nós nos sentimos tão bem? Que lugar é esse onde a nossa alma se invade de uma certeza que não tem como se explicar? Que lugar é esse? Que lugar é esse onde eu olho para o meu futuro e eu vejo o meu Deus fazendo coisas grandiosas por mim, por minha casa, por minha família? Que lugar é esse? Onde a palavra ela vem, penetra e ela me faz viver como viveu Eliseu. Que lugar é esse que nós temos a mesma sensação que Eliseu teve? A capa passando sobre nossas cabeças, e nós entendemos que é tudo diferente. Aqui é tudo diferente. Não é mais o que eu faço, não é mais o que eu aprendi, não é mais aquilo que eu sei fazer no meu cotidiano, mas é aquilo que o Espírito Santo está me induzindo a fazer, está me induzindo a viver. E eu sei que nessa noite propósitos serão manifestos nesse lugar. Eu sei que a tua palavra, ela vai penetrar no coração, vai gerar salvação, ela vai gerar vida nova. Eu sei que nessa noite seremos impactados por tua verdade. Fala nesse lugar, Jesus, fala nesse lugar. Essa é a minha oração em teu santo nome. E a igreja diz? E a igreja diz? Pode sentar-se. Pode sentar-se. Esquece tudo que está lá fora. Esquece teu relógio. Deixa o Espírito Santo ele falar ao teu coração. Deixa ele falar ao teu coração. Eu quero nessa noite dizer para você que seguir alguém não é uma tarefa fácil. Servir a Cristo nunca foi uma tarefa fácil. Servir a Elias não seria uma tarefa fácil. E eu queria falar para você sobre 3 homens dessa noite. Queria falar sobre Eliseu, também queria falar sobre Abraão, também queria falar para você sobre Pedro. Às vezes nós somos desafiados a tomar algumas escolhas na vida. Escolhas essas que sempre vai nos cobrar alguma coisa. Não são escolhas baratas. Esse evangelho barato que estão a oferecer na atualidade não é um evangelho que nos leva ao aprisco, que nos leva ao pastor. Não é um evangelho que nos leva ao centro da vontade de Deus. Esse evangelho que você dá alguma coisa para ter outra em troca, não é o evangelho que a Bíblia me ensina. Porque o verdadeiro evangelho, ele não dá, ele produz uma mudança. Ele produz uma mudança em nós, ao ponto de nós sermos mananciais. Nós não somos represas, nós somos aqueles que levamos aquilo que as pessoas precisam. E essa foi a decisão de Eliseu, essa foi a decisão de Abraão, essa foi a decisão de Pedro, essa foi a minha decisão, essa foi a sua decisão. Por que nós estamos aqui hoje? Porque você veio a esse lugar hoje. Lá fora tem tantas opções para você. Lá fora tem tanta coisa para você. Se você sair por essas portas e você for até o centro da cidade, você vai encontrar tantas opções que elas irão dizer para você: isso é aproveitar a vida, isso é você aproveitar a sua juventude, isso é você viver, isso é você aproveitar desse breve tempo que está passando sobre a terra. Mas na contramão, essa vida que aí fora me oferece, ela não é uma vida de resultados satisfatórios. Porque sempre no final da caminhada há um arrependimento. Sempre há o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu fiz de mim? E quando eu encontro homens que pegaram o evangelho e fizeram dele a sua prática de vida, homens que olharam para Cristo e falaram: eu vou seguir esse Nazareno. Foram homens que desafiaram os seus limites. Foram homens que disseram: não, eu sou carne, eu sou um ser humano mortal, que sinto desejos, vontades. Mas no entanto eu descobri algo que é maior do que tudo isso. Eu descobri algo que é muito maior do que qualquer coisa, que essa vida ela possa me guiar.
para nesse momento você, para imaginar o profeta Elias, para imaginar o homem, que ele pediu para Deus mandar fogo do céu, e Deus manda fogo do céu. O homem que Deus mandava pão, mandava carne, através de um pássaro. O homem que vai na casa de uma viúva, e Deus faz prosperar aquela viúva, simplesmente para o alimentar. É o homem que encarou o rei Acabe, é o homem que encarou a rainha Jezabel, é o homem que tinha a palavra dele, a palavra de Deus em sua boca. E chega um dia que esse homem está encerrando o seu ministério. Esse homem foi guiado por Deus, esse homem seguiu a Deus. Mas tudo que tem começo, aprenda isso nessa noite, que tudo que tem um começo. Aí eu sigo a Jesus, sabe por quê? Porque Jesus não tem começo. Se ele não tem começo, ele não vai ter. Porque aprendemos a razão humana, que tudo que começa, e aquilo que não começa, não sei te explicar como é isso, mas o meu Deus não tem começo e também não tem fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele dá o início e ele dá o final, mas ele não tem começo, ele não tem fim. Eu estou seguindo a Cristo porque ele é o dono da eternidade. E Elias estava seguindo a ele, sabendo que o seu ministério era terreno, era experiência após experiência, era momento após momento, mas ele queria seguir a Cristo, mesmo sabendo os riscos que ele estava correndo. Mas chega um dia que Deus fala: Elias, está se encerrando, sai da caverna, que vai entrar alguém no teu lugar. Você vai encontrar Eliseu e você vai ungir ele profeta no teu lugar. E o interessante é que quando ele passa por Eliseu, o que ele faz é jogar. Ele jogou o quê? Ele jogou? Diga, ele jogou a capa. Ele não deu a capa, ele só jogou a capa. E quando ele joga a capa, ele falou o quê? O que foi que Elias falou para Eliseu? Ninguém sabe. Quem é que lê a Bíblia diz amém. O que foi que Elias falou para Eliseu? Quando jogou a capa, não é depois, é quando jogou a capa. Quem é crente aqui dá glória a Deus. Vamos ler a Bíblia, né? Ele não falou, até jogar a capa ele não falou nada, mas ele jogou a capa. E quando ele joga a capa sobre Eliseu, algo diferente acontece na vida de Eliseu. Porque quando ele sente o tocar da capa, a primeira coisa que ele faz é: ei, eu vou te seguir, eu vou beijar a minha mãe, eu vou voltar para beijar o meu pai, mas não esquenta que eu vou seguir você. E Elias fala: o que foi que eu fiz? Vai chegar um momento que você vai ser pego por Deus de uma forma tal que será irresistível não segui-lo. Será irresistível você não ouvir o chamado de Deus. Vai chegar uma hora que Deus ele será tão real na tua vida que você vai acordar dizendo: caminhando eu vou, caminhando eu vou. Como é a canção? Caminhando eu vou, caminhando eu vou, caminhando eu vou. Eu cantando e vocês de solo não vai dar muita coisa, mas vai chegar um momento que a capa, ela vai ser tão real em nossas vidas, que não vai ser a capa de qualquer pessoa, é a capa do profeta que passou sobre mim, é a unção de Deus que passou sobre a minha vida. E quando essa unção ela passa sobre a minha vida, a minha escolha ela é automática. A escolha de Deus para mim, a minha escolha para com Deus, ela diz o seguinte: não importa mais a minha profissão, não importa mais o que eu tenho, não importa mais o que eu faço, eu não tenho mais como viver sem essa unção. Eu não tenho mais como viver sem esse poder que moveu-se sobre mim. Ele vai, Elias fala: ei, a responsabilidade é sua. O que foi que eu fiz para você? Ele fala: não, eu vou te seguir. Ele vai, beija o pai, ele beija a mãe. Em outras palavras, deixou o pai, deixou a mãe. Ele pega os seus bois, que era a sua riqueza, ele mata, faz um cozido, dá para as pessoas, e ele fala: estou aqui, eu vou te servir. Ele seguiu
e serviu. Não era só seguir, ele seguiu e serviu. E o interessante é que esse menino que agora vai se tornar profeta, ele toma uma decisão que era necessário trazer renúncias à sua vida. Você quer viver o melhor de Deus em sua vida, você quer viver o sobrenatural de Deus em sua vida, mas qual o tamanho das suas renúncias? Eliseu, ele não só queria, Eliseu iria viver, mas ele precisou renunciar a tudo, porque o que ele encontrou era muito maior. O que ele encontrou supriria todas as suas necessidades. Agora, pastor, eu vou deixar o emprego? Não estou falando isso. Pastor, eu vou deixar minha vida? Eu não falo isso. Mas se necessário for, não pense duas vezes. Não pense duas vezes. Se necessário for, não pense duas vezes. Porque esse homem, ele deixa os seus bois, ele deixa os seus aparelhos. E Abraão, ele não sentiu a capa, mas Abraão ouviu a voz. E a voz de Deus é a seguinte: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu mostrarei a Abraão. Abraão não pensa duas vezes. Abraão diz: Senhor, eu vou. Abraão abre mão de tudo para seguir a Deus. Pedro está lá no mar, pescando, lançando sua rede. Jesus Cristo andando agora na praia. Ele fala para Pedro: Pedro, vem e eu te farei. Não dá para entender. Você vai encontrar três histórias semelhantes. Eliseu foi jogado a capa. Não foi claro o que Deus queria com Eliseu, mas Eliseu entendeu através do poder de Deus. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que para onde? Que rumo eu vou tomar? Que lado eu vou? Não era claro, mas ele foi. Pedro, eu vou te fazer pescador. Eu sei o que é pescar peixe, mas como é que se pesca homens? Às vezes Deus, ele não vai explicar o que Ele quer de você, mas é a atitude sua que vai mudar radicalmente a sua vida. Não é vir para uma igreja e falar: não, agora eu sou crente. Não, é viver uma vida de experiências com Deus. Porque o jovem, qual o nome que eu daria? Eliseu, boieiro, agricultor, aquele homem que estava no campo com os seus aparelhos, aquele Abraão rico em sua terra, aquele Pedro pescador, eles se dão a oportunidade agora de viver uma nova vida. Qual é a vida que você está vivendo? Eu estou dentro da igreja, mas eu tenho saudade de Reginaldo Rossi tocando brega. Alguém lembra como é a canção? Graças a Deus, todo mundo crente, né? Mas eu lembro um pedacinho que diz assim: garçom, aqui, não, o resto não, fica só até aí. Ah, quanta gente chorou escutando canções como essa. Quanta gente passou noites e noites escutando músicas como essa. E quanto crente tem saudade de viver momentos como esse. Pergunta para Eliseu: Eliseu, sentiu saudade da vida que você vivia? Ele falou: eu quero a unção dobrada que tem sobre Elias, eu quero essa capa dele. Ele jogou sobre mim, mas agora eu quero ela. Abraão tem saudade de Uz, eu quero ir para uma terra onde a minha descendência, ela será inumerável. Pedro tem saudade do mar, eu agora estou curando, libertando, levando a palavra de salvação. Eu nem sei mais quem eu era. Sabe, Deus, Ele quer impactar você de uma forma que você não virá para a igreja e você vai dizer: então já é domingo, eu vou para mais um culto. Não, você vai dizer: hoje vai ser o culto que vai mudar a minha vida. Hoje vai ser o culto onde o poder vai se manifestar sobre mim. Hoje vai ser o culto onde a glória de Deus vai se manifestar sobre aqueles que estiverem ao meu redor. Hoje vai ser o dia. Vai chegar dias onde você vai olhar para tudo que ficou para trás e você vai dizer: foi aquilo que eu vivi. Não se compara ao que Deus, Ele tem para a minha vida, porque as renúncias sempre valerão a pena, porque toda decisão que eu tomar, ela vai me trazer uma consequência. Eliseu tomou a decisão de abandonar tudo. Deus fez de Eliseu um profeta. Aí vamos começar. Quem foi Eliseu? Eliseu foi o homem que fez o machado flutuar. Eliseu, ele foi o homem que falou para a viúva que o azeite dela não acabaria. O azeite não acabou. Eliseu, ele foi o homem que... Vamos lá, mas o milagre de Eliseu. Eliseu, ele foi o homem que depois de morto, os ossos, o soldado tocou nele e teve que ressuscitar. Eliseu, ele foi o homem que
fez um bocado de milagres. Ele fez muito mais do que fez Elias. A sua porção foi dobrada, seus milagres foram maiores, mas ele precisou renunciar a alguma coisa. Ei, você está querendo viver algum milagre de Deus? O que é que você vai começar a renunciar a partir de hoje? Eu quero ser crente, mas eu quero viver no meu comodismo. Eu quero continuar na minha vidinha. Então viva na sua vida, mas não venha cobrar que Deus faça o sobrenatural com você. Não venha, porque Eliseu, quando ele olha para a panela, havia algo mortífero ali dentro, mas ele consegue tirar a morte dentro da panela. Eliseu é aquele homem que ele não se entregou em parte, mas ele se entrega completamente. E o que dizer de Abraão? Cegamente ele vai para o deserto, cegamente ele ouve a voz de Deus. E Abraão ele consegue ser pai de multidões. O que falar sobre Pedro? O ignorante, o bruto, aquele homem que a gente olhando para ele dava medo. Esse homem se torna um grande apóstolo sobre a terra, e as suas palavras eram tão poderosas que quando os homens ouviam, as convenções em massa aconteciam. Qual o poder que Deus tem manifestado em nós? Qual tipo de experiências você tem vivido? Uma vida vazia, uma vida sem sentido. Talvez você está querendo tantas coisas, e tem uma chave que abre tudo isso. É a chave de quem você está seguindo. Seguir a Cristo é saber que eu nunca vou ser decepcionado. Nunca vou ser decepcionado. Mas qual o preço disso? Tem um preço caro. Eu lembro no meu tempo, quando eu me converti, os crentes eram tão sérios naquela época. A religião ela levava tão a fio, que eu me converti. Para mim andar com a Bíblia demorou muito tempo, porque quando eu passava para a igreja, eu sabia que meus amigos iriam mangar de mim, e só tinha eu e mais outro amigo, os demais, nenhum era cristãos. Então a minha primeira Bíblia era menor que um celular desse, para passar pelos amigos, dentro do bolso. Quando saía mais longe, que eles não iam ver, tirava a Bíblia de dentro do bolso. Ah, como eu gostava de jogar futebol, mas era pecado. Eu tive que renunciar tantas vezes, ou eu pequei tantas vezes jogando bola, quando não se poderia. Jogando futebol, né? Quando não se poderia. Usar bermuda, naquele calor, nordeste, quente. Quantas vezes não se podia, e eu fiz, e isso causava um aperto no coração. Mas chegou um dia que eu decidi renunciar a tudo isso, mesmo sabendo que era mutável, porque era costumes humanos. Mas eu decidi mudar tudo isso, porque a minha sede por Cristo era maior. Quantas vezes eu saí de casa de manhã, 7 horas da manhã, para uma escola bíblica. Chegava em casa às 11 horas, meio-dia, na hora do almoço. Voltava de 1 hora da tarde para o culto na rua. Chegava de 5 horas da tarde para estar de 6h30 de volta na igreja, para retornar para casa 9h30 da noite. Era a minha renúncia. Eu era um adolescente, eu era um jovem que tudo que eu queria era aproveitar a vida, mas a minha vida estava ali. Aquilo era a minha razão de existência. Aquilo era tudo que eu mais amava fazer. E Cristo, Ele me levou a cada dia a crescer no seu amor, a crescer na sua graça. E olhando para trás, eu nunca fui no pagode. Eu não sei se o pagode é bom ou não, mas não me faz nenhuma falta, porque dentro da igreja eu aprendi até a falar em línguas que os homens não compreendem, mas que renova a gente completamente por dentro. Foi dentro de uma igreja que eu vi o paralítico andar pela primeira vez. Foi dentro de uma igreja que eu vi tantas coisas sensacionais acontecer, e isso renovava completamente a minha alma. E os seus amigos, eles podiam ter a forma de vida dele, mas nenhuma me faria tão grande quanto andar com Cristo. Nenhuma me faria tão grande a poder ter a confiança que Cristo me fazia, que os meus dias futuros, eles seriam bem melhores. Qual a garantia que Cristo tem dado a você? Qual a renúncia que você tem feito para seguir os princípios dele? Qual o tamanho da sua renúncia? Quer viver bem? Começa agora a segui-lo, começa a fazer o que ele manda, começa a andar como ele te pede. É mudança radical, é mudança completa, é mudança inteira de vida, porque para seguir é preciso mudança radical. Eliseu, agricultor, ele passa a ser profeta.
Abraão, um homem sem fertilidade, sem esperança, ele se torna pai de Isaac. Pedro, um homem arrogante, bruto, um pescador, ele se torna agora aquele que levaria multidões à cura, que levaria multidões a viver milagres. Cristo, ele quer levar você a viver experiências que você nunca imaginou que pudesse viver. Cristo quer levar você a viver experiências que você nunca imaginou que pudesse acontecer na tua vida. Cristo quer fazer de você um canal que você nunca imaginou que pudesse ser. Mas é necessário mudar o que tem por dentro. É necessário abandonar o que está para trás, o que te impede, o que te amarra, o que não te deixa avançar. É necessário largar o campo, largar os bois, é necessário largar a rede, é necessário largar a terra, a família, é necessário largar muita coisa para viver a plenitude do que Deus tem para você. Mas pastor, isso não é fácil. Se fosse fácil, Cristo não pediria isso a você. Mas pastor, Cristo iria pedir isso a mim. É isso que Ele pede cotidianamente. Aquele que está cansado e sobrecarregado, vem a mim, vinde a mim todos vós que estáis. Ele falou: venham, sigam-me, e eu vou aliviar. Venham, sigam-me, e eu vou te ajudar. Venham, sigam-me, e eu vou fazer o diferente acontecer. Eu vou fazer o sobrenatural acontecer. Eu vou fazer coisas grandiosas acontecer em sua vida. É o sobrenatural que Deus ele tem para você. É o sobrenatural que Deus ele tem para mim. Mas qual é o caminho do sobrenatural? O caminho do sobrenatural muitas vezes vai ser o monte. Eu quero o teu filho Isaac. Eu quero o teu filho Isaac. Senhor, é o meu único filho. É o que eu quero de você, Abraão. Como poderia Deus agora pedir aquilo que eu mais amo? Como poderia Deus pedir o resultado das minhas orações? Como Deus poderia pedir aquilo que mais me realiza? Mas Deus estava pedindo a Abraão. Abraão renunciou ao amor, Abraão renunciou ao afeto, Abraão renunciou à sua humanidade para dar o que Deus pedira a ele. E na subida do monte, talvez foi as suas últimas conversas com Isaac. E você lembra da última pergunta de Isaac naquele momento? Pai, aonde está o sacrifício? Imagina agora o coração de um pai ouvindo o filho dizer: aonde está o sacrifício? E o pai sabendo que o filho seria o sacrifício. Aonde está o sacrifício? Está custando caro. Eu sei que está custando caro. Eu sei que a moeda que Deus está te pedindo é a moeda mais alta que você tem a oferecer. E você constantemente tem ouvido uma voz dizer para você: aonde está o sacrifício? A voz de Abraão é a seguinte: Deus, Ele vai prover. Talvez a tua situação hoje é essa. Você está acreditando que Deus Ele vai prover, que Deus Ele vai mudar, que Deus vai solucionar, que Deus Ele vai fazer. Você está acreditando nisso? E se eu disser para você que Deus Ele vai fazer? Mesmo sabendo que Deus iria providenciar o sacrifício, ele decidiu seguir a voz de Deus. Ele decidiu ouvir a voz de Deus. E o interessante é que quando ele levanta o cutelo agora, quando ele vai matar agora o seu filho, o cordeiro grita: Abraão, Abraão, não é necessário mais o sacrifício, o cordeiro. O cordeiro ele já foi providenciado. Aquilo que você iria me dar não é mais necessário, porque agora eu estou providenciando um sacrifício em teu lugar. Eu estou dando algo para você que você não pode imaginar o quão grande é. Eu estou dando para você. Deus está providenciando coisas para você que virá através do seu sacrifício, que virá através da sua renúncia. Largar o campo talvez venha a ser difícil, largar o barco talvez venha a ser difícil, largar a sua parentela talvez venha a ser difícil. Mas é isso que Deus está pedindo a você. É tudo ou nada agora. É ser crente ou não ser. É você largar tudo aquilo que te afasta do amor. É você largar tudo aquilo que te afasta da caminhada, para você correr para um princípio, para você correr para um único princípio. E esse princípio é:
Jesus Cristo, o meu Salvador. Esse princípio é o alfa, o ômega. Ele é aquele que desceu do céu. Ele é o meu Emanuel. Ele é a raiz de Davi. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é aquele que me ensina. Ele é aquele que me chama para viver uma nova vida. Ele está chamando você para ver essa vida. O que você está precisando renunciar a partir de hoje? Decidiu segui-lo? Decidiu ouvir a voz de Deus? Decidiu andar com Deus? O que você está disposto a renunciar por Ele? Você pode ficar de pé nessa noite. Você pode ficar de pé. Você pode ficar de pé. Você pode ficar de pé. Aleluia. Oh, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Chega aqui. Pode subir aqui. Pode subir. Oh. Foi inesperado. Foi inesperado. Foi igual a capa de Eliseu. Eu não esperava. Ela quer Jesus. Ela quer seguir a Jesus. Oh, você pode aplaudir ao Senhor com mais alegria. Você pode aplaudir. Oh, talvez a gente não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Mas ela tomou a maior decisão que um ser humano pode tomar. A decisão de seguir a Cristo. A decisão de seguir o seu Salvador. Seguir aquele que um dia entregou a vida por ela. Aí eu quero fazer uma pergunta. Existe mais alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Existe mais alguém? É só levantar a mão e falar: eu também quero. Existe mais alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Quer se tornar um cristão? Quer se tornar um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Existe mais alguém? Essa é a tua chance, é a tua oportunidade. É só levantar a mão. Ele está te chamando. Ele está dizendo para você: vem, vem. Eu vou te fazer um pescador de homens. Eu vou te fazer uma grande nação. Eu vou te fazer um grande profeta. Existe mais alguém? Existe? Se não existe, vai haver outras oportunidades. Porque o nome da irmã é... A Rosemary não precisou nem chamar. Foi só ela sentir a capa passar. Ela falou: é minha chance, é minha hora. A minha vez é agora. E chegou a vez dela. Oh, como eu estou feliz. Como eu estou feliz com esse momento, Rose. Como eu sou feliz com essa hora. Porque esse é o momento onde os céus inteiros, ele entra em festa. Porque você reconheceu que você precisa de um Salvador. Você precisa de um Cristo. Um Cristo que a partir de hoje ele vai caminhar com você. Eu sei que a caminhada ela não é tão fácil de seguir. Eu sei que às vezes vai haver situações que você não vai saber explicar, que eu não vou saber te explicar. A caminhada ela vai se tornar pesada, mas sempre quando não houver forças para caminhar, ele vai colocar no colo, ele vai chamar você de filha. Ele vai chamar você de filha. Oh, que momento solene, que momento tão exímio é esse momento. Aleluia. Eu preciso de um microfone. Aleluia. Pega esse microfone, Rose. Você vai fazer sua confissão pública agora, porque aquilo que nós confessamos, ligamos na terra, será ligado nos céus. E aquele que confessar a Cristo entre os homens, naquele grande dia, também ele confessará diante do Pai. Diga: eu. Aí você fala seu nome. Rosemary. Aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Bem-vindo à família MJC. Bem-vindo ao corpo de Cristo. Essa é a sua família. Esse é o povo que vai te ensinar a andar com Cristo e a viver com Cristo. Estenda suas mãos. Vamos orar por ela agora. Vamos orar por ela agora. Espírito Santo. Espírito Santo. Aceita a Rose nesse momento. Lava completamente. Lava com o teu sangue. Lava. Perdoa os seus pecados. Enche ela agora, Pai. Enche ela com a tua presença. Enche ela com o teu Espírito Santo. Encha ela com o teu Espírito Santo. Encha ela com o teu Espírito Santo. Comece a revelar os teus segredos a ela. Começa, Pai. Começa a ensinar a ouvir a tua voz. Oh, Deus. É uma nova história para ela. É um novo tempo para ela, Pai amado. Ensina a amar a tua palavra. Ensina a amar os teus estatutos. Ensina a te amar. Fortaleça ela a cada dia, meu Pai amado. Escreva o seu nome no livro da vida. Ensina a amar, Senhor. Ensina a perdoar. Ensina a cada dia a viver, meu Senhor,
Ensina a viver contigo. Ensina, Pai, a passar em meio às guerras, aos conflitos contigo. Ela viu a tua unção passar e ela compreendeu, ela entendeu. E a partir de hoje, Pai amado, a sua história não será uma história qualquer. O Senhor vai chamar ela para andar contigo. O Senhor vai te ensinar segredos espirituais que você nunca imaginou que pudesse viver. O Deus que te trouxe a este lugar é o Deus que vai entrar na tua história. E Ele vai revelar para você. Ele vai revelar para você coisas grandiosas que o homem não pode explicar. Abençoe a tua filha, meu Pai amado, fortaleça ela todos os dias. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus aplaude ao Senhor. A paz, Jesus. Deixa eu dar um abraço. Oh, aleluia. Deus abençoe poderosamente a vida da irmã Rose, em nome de Jesus. Ela já era crente, só não sabia. Amém. E eu sei que grandes coisas.